Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Hoje com um convidado especial. Eu sou amigo dele há 5 anos, além dele ser um profissional incrível, é uma pessoa ímpar e eu gostaria de saber como ele está se desenvolvendo na área de meio ambiente, na área de segurança, na área de saúde e qualidade, que é o objetivo aqui do Mask TV. Você que está assistindo ou ouvindo o Mask TV, que está nas principais plataformas digitais, já sabe que o nosso objetivo é trazer temas relevantes ligados à área. Assuntos, histórias que possam ser importantes e que você possa estar utilizando ela no seu dia a dia. Comigo, um convidado especial, Rodrigo Pimentel. Muito obrigado. Eu não preciso tecer elogios a você, porque você já sabe. Seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Prazer o meu, Rômulo, meu amigo. Mais que amigo, digo, porque a nossa aproximação aconteceu profissionalmente, porque a gente comunga do mesmo propósito, da mesma crença de cuidar das pessoas, de cuidar do nosso redor. Mas depois a gente se aproximou ainda mais, reconhecendo similaridades que me trouxe até aqui, inclusive. Sim, vim de Salvador para estar aqui com você nesse momento super especial. Estava ansioso para poder bater esse papo contigo. Eu fico feliz, sabe, Rodrigo, porque eu sei da sua história e eu acho que nós temos um compromisso de contar a nossa história para as pessoas. Esse podcast, como você pode ver, a letra MASSQ, quer dizer meio ambiente, saúde, segurança e qualidade. E eu falo de pessoa, de gente, mas eu quero trazer para as pessoas algo que possa, de uma certa forma, contribuir na formação dela. Alguma informação que você, dentro do seu modelo de gestão, pode ser utilizado para outras pessoas. Então eu estou muito feliz, é uma honra, sim, eu falo isso, mas é uma honra do meu coração. Estou também me desafiando, né? Um podcast hoje, você sabe que é um modelo, um formato bastante usado. Acho que todo mundo tem o seu espaço. Até enquanto eu não for cancelado, eu vou estar aqui. Não será, não será. Não sei. As pessoas são bem críticas, você sabe, né? Uhum. Existem os haters, existem as pessoas que não gostam. Mas como o nosso tema é um tema muito interessante, um tema também direcionado a uma comunidade da área de segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, uma área muito específica, talvez eles gostem dos nossos temas, das nossas histórias. Admiração da minha parte já tem, tenho certeza que de todos eles, elas também, sem dúvida alguma. Você sabe que aqui como funciona, você tem a câmera comigo aqui no geral, se você precisar falar com a nossa audiência, você pode usar aquela câmera ali, então está super tranquilo. Fez bem uma boa viagem. Você já estava aqui em São Paulo? Como que tá? Por que você chegou aqui? Antes de você contar quem é você, como que você chegou? Você veio trabalhar? Você veio passar uns dias? Como que tá? Excelente. Já estava aqui em São Paulo. Eu costumo vir a São Paulo uma vez a cada mês. Então, eu trabalho em uma multinacional que tem sede em América Latina, em Brasil, em verdade, aqui em São Paulo. Então, ao menos uma vez a cada mês eu venho para trabalhar desde São Paulo, apesar de sim viver em Salvador, uma cidade que eu amo e você sabe disso. Cheguei na terça-feira, né? Então nós temos uma semana de eventos aqui na empresa, inclusive celebrando essa semana super importante que nós estamos, uma data também super importante que aconteceu na segunda-feira, falaremos sobre isso. E tive o prazer aqui de separar essa agenda para estar contigo hoje. E eu te agradeço. Eu quero falar para você o seguinte, nós vamos falar de alguns temas muito importantes para a sociedade. E eu acho que a gente tem esse papel, essa obrigação de poder ajudar as pessoas a melhorarem sua cultura, melhorarem a sua informação, ajudá-las a buscar outros conhecimentos e outros temas que nós vamos tratar aqui. Conta pra gente um pouquinho quem é o Rodrigo, né? Para a gente saber dele do aspecto pessoal e um pouquinho do profissional. Excelente. Bom, Rômulo, o Rodrigo é filho de industriário e essa paixão pela indústria nasceu e foi suprida desde casa. Por isso, eu desde muito cedo decidi então formar, estudar química, que era uma paixão desde a época de colégio. E a formação em química me possibilitou a minha primeira oportunidade profissional em uma grande multinacional do ramo de bebidas. E lá trabalhei na área de qualidade. Então, minha paixão por qualidade, a minha vivência, experiência em qualidade, começa há 18 anos atrás nessa organização. Trabalhava dentro do sistema de gestão da qualidade, especificamente. Então, cuidava ali para além, né, dos temas de qualidade, mas para as normas de qualidade também. Então,
na época 9001, ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18. E logo depois aquela paixão foi crescendo e eu entendi que enquanto químico apenas eu não conseguiria avançar, né, no que eu almejava, acreditava fazer. Quando criança você já queria trabalhar nesse setor? Quando criança eu já queria trabalhar na indústria. Então imagina, né, ver o pai que sempre me levava para a festa de final de ano da empresa, sempre falava sobre, na época, polo petroquímico de Camaçari, o primeiro polo, inclusive, da América Latina, onde meu pai trabalhou. Aquilo brilhava o olho. Eu falei, eu quero trabalhar na indústria, eu quero trabalhar nesse lugar que eu nem tinha ideia o que era, né? Fui trabalhar primeiro longe dali, fui trabalhar numa cidade no interior da Bahia, nessa multinacional de bebidas, a Heineken na época. Mas essa paixão foi alimentada e crescendo, eu entendi que eu precisava fazer engenharia. E a paixão pela 14001 já era ali algo muito forte, eu decidi fazer engenharia ambiental. Logo depois da engenharia ambiental, me especializei em engenharia de segurança e aquilo ficou pequeno, só cuidar de sistema de gestão. Eu queria avançar, cuidar especificamente, tecnicamente das áreas de saúde, segurança, meio ambiente e talvez qualidade também. E fiz alguns movimentos de carreira. Participei do startup de uma grande multinacional, quando eu deixei essa empresa para poder, então, participar dessa startup de uma planta, uma multinacional americana, que estava ali na mesma cidade que eu trabalhava. E participei desse startup já enquanto engenheiro ambiental, mas ainda na área de sistema de gestão, na área de qualidade. E, mais uma vez, aquele brilho no olho, aquela vontade de avançar, me fez seguir um novo movimento de carreira e assumir uma posição, minha primeira posição de liderança, também numa multinacional americana, mas dessa vez do ramo de papel e celulose, porque a anterior era de bens de consumo ainda, de alimentos e bebidas. Bom, essa foi a primeira posição de liderança enquanto líder de utilidades industriais e já também meio ambiente e com olhar para a segurança. E foi uma escola, foi maravilhoso. Muito jovem, muito imaturo, já liderando um time complexo, técnico, de utilidades industriais. Você tinha quantos anos nessa época? Rômulo, 24 anos em média, acredito que sim. Você está me fazendo rememorar, lembrar de fatos importantes, né? Bom, totalmente novo, totalmente maturo, foi uma escola, foi um aprendizado tremendo e maravilhoso para mim. Você tinha, assim, capacidade de perceber que o início de uma carreira é uma oportunidade de aprendizado? Você tinha esse insight? Os tropeços que eu vivi naquele momento me desenvolveram esse tipo de consciência, mas não foi fácil. Você não tem a maturidade experiencial, vivencial ainda. Ao contrário, você tem ânsia, ambição, mas essa ambição ainda não era moldada, direcionada, modelada. Isso eu ganhei com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Né? Entender que para poder alcançar aquilo que eu almejava, que ainda era sonho, né? Ser efetivamente um líder que cuidava das pessoas, que acreditava no ser humano, que tinha um propósito, não tinha consciência do que era propósito ainda. Então isso foi sendo moldado no decorrer da minha carreira. Depois dessa experiência, inclusive, que foi uma grande escola, eu vivi uma outra experiência profissional, já como líder um tanto mais maduro, em uma outra multinacional. Então, precisei fazer uma mudança importante, inclusive de cidade, para assumir a primeira posição de coordenador de SHI, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, mais uma vez numa multinacional de bens de consumo, de alimentos e bebidas. E foi maravilhoso, porque não só trabalhei no estado da Bahia, me possibilitou essa vivência profissional, migrar depois para Minas, depois para São Paulo, onde vivi alguns anos da minha vida, e foi maravilhoso também. Vivendo em São Paulo depois de alguns anos, com essas experiências todas, parte complexas, mas partes super positivas, super frutíferas, eu decidi voltar para o estado da Bahia, para aquela mesma planta que eu havia feito startup, participar do startup de produção, mas não mais enquanto qualidade, dessa vez vivendo uma experiência de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, sendo líder dessa área. E foi maravilhoso ter voltado para aquela planta que eu vi startar, que eu vi crescer, que eu vi partir, mas com outro olhar, com outra visão, e anos depois, é claro. Foi maravilhoso viver essa experiência mais uma vez, ter aquelas pessoas, interagir com aquelas pessoas e com a bagagem, o background, a experiência de fora, trazendo para aquilo que eu vi crescer, que eu vi partir. Sem contar os elementos dos quais você inseriu naquele contexto de startup, né? Sem dúvida alguma. Você passou pela Heineken, depois você teve na celulose, que empresa que era? A Midest Iveco, a Rigesa. E depois qual que foi nessa? Você voltou? A Nestlé. Então você voltou, foi para a Nestlé aqui e voltou para a Nestlé da Bahia.
e voltei para a PepsiCo da Bahia. Da Bahia. Então, se eu contar numa trajetória histórica, um timeline, primeiro Heineken, depois PepsiCo, depois Midwest-Iveco, Rigesa, depois Nestlé, depois eu tive uma segunda passagem na PepsiCo, voltando para a planta do estado da Bahia. E logo depois dessa vivência, dessa experiência, dessa segunda experiência na PepsiCo, no estado da Bahia, eu entendi que eu precisava viver uma outra experiência. Além de bens de consumo, uma planta química. Foi quando surgiu uma oportunidade de uma posição na Bayer, que é a empresa que, inclusive, eu trabalho até hoje e nos últimos 5 anos da minha vida. Olha só, hein, que loucura, né? Quando a gente tem um propósito e a gente sabe exatamente o que quer, você vai construindo a sua carreira. Você teve apoio da sua família para suas formações acadêmicas, para suas instruções escolares, a sua educação, a sua base? Veio, seus pais apoiaram? Tinham condições financeiras de proporcionar isso a você? Primeiro o apoio incondicional. Sou filho de mãe professora e pai industriário. Sim. Meu pai tem uma formação primeiro em mecânica, depois em desenho industrial, mas viveu a operação de uma grande empresa durante muito tempo. Trabalhou em grandes multinacionais também, porém em posições operacionais. Então, o apoio incondicional, do ponto de vista de entender que a educação era o único caminho. Não sou oriundo de uma família rica, ao contrário, sou oriundo de uma família pobre e tenho muito orgulho, e isso é um atravessador que moldou o meu comportamento, as minhas crenças, inclusive o meu propósito. Outro ponto importante, além da referência de casa, uma mãe professora, pai industriário, nós somos todos nascidos em Salvador, na Bahia. Então, um estado que tem a maior população negra fora da África. E esse é um outro atravessador super importante. Não, enquanto homem negro, me reconhecendo negro, entender que sou berço desse ambiente também cultural, ancestral, é super importante. Eu costumo falar para amigos mais próximos que as conversas de almoços de domingo ou janta, enfim, em casa todos juntos, era falar sobre educação, era falar sobre política. Então, os temas voltados a futuro, a formação, a interesse, a dedicação ao estudo foi parte, base, pauta cotidiana e diária. Então, isso me apoiou extremamente para poder desenvolver essa vontade de avançar mais, desenvolver competências, de reunir habilidades. E é raro, normalmente, numa família preta da Bahia, que esses elementos de construção cultural estivessem, né, tão fortalecidos, né? Porque normalmente nós estamos presos a muitos preconceitos e a família preta ela é muito reprimida, né? E, no entanto, você teve um olhar diferente sobre isso, um olhar medido pelos seus pais, né? Porque a base deles também, dos seus avós e dos seus bisavós, deve ter sido diferente. Nós não nascemos letrados, é importante falar, e o letramento que eu estou trazendo aqui é o letramento racial. Então, apesar de meu pai ser um homem negro retinto, um homem preto, minha mãe ser uma mulher negra retinta, o letramento racial chegou depois, inclusive. Eu trago hoje discussões ainda mais relevantes para meus pais, que mesmo lá de trás escutavam músicas ancestrais, discutiam temas super relevantes sociais e atuais até. Nós não tínhamos a definição como a pauta para desenvolver as competências para o letramento racial do Rodrigo, que sou eu, e da minha irmã Rosane, enfim, a partir desse viés, a partir desse olhar. Ao contrário, já era um tema muito forte, porque é arraigado na sociedade, a gente vive ainda na sociedade com racismo estrutural que limita o avanço da população negra nesse país, e não nesse país, a gente está falando da sociedade global, né? Mas isso foi extremamente relevante porque o racismo que atravessou as vivências e experiências do meu pai, o racismo que atravessou as vivências e experiências da minha mãe eram as pautas, mesmo ainda sem estrutura, mesmo ainda sem o letramento racial suficiente ou necessário, dos nossos diálogos, das nossas conversas. Eu sei que nós vamos falar bastante desse teu engajamento com essa questão. E hoje, qual é a sua posição dentro da Bayer? Porque você passou de vários movimentos nesses 5 anos. Você começou com qual posição e hoje você chegou a qual? Excelente. Minha primeira posição na Heineken foi a posição de técnico. Então, eu fui técnico em química, especificamente trabalhando na área de qualidade. Avancei em outras posições técnicas de qualidade, mesmo olhando ali para o sistema de gestão, sistema de produção, lean manufacturing, enfim.
E depois vivi a primeira posição de engenharia. Engenheiro de segurança, que olhava e tinha um olhar, porque é natural, é comum da nossa área, eu sei que você sabe disso, de cuidar das áreas de saúde, segurança, meio ambiente, enquanto engenheiro. E a gente está olhando para organizações que têm viés ou uma limitação, inclusive na construção da cultura, especificamente. Então, vivi posições de engenheiro na minha vida. Fui consultor também, então vivi posições enquanto engenheiro ambiental ou engenheiro de segurança consultor, cuidando da construção de ambientes ou da regularização, a manutenção de licenças para operar de grandes organizações também, até que assumi a primeira posição, primeiro de encarregado, minha primeira posição de liderança, então encarregado de utilidades industriais e de saúde, segurança e meio ambiente, e logo depois de coordenador. Então, quando coordenador, vivi algumas posições de coordenação em saúde, segurança e meio ambiente em diferentes organizações, até que, depois de muita dedicação, muita entrega, assumi a primeira posição de gerente de saúde, segurança e meio ambiente. Em seguida, avancei para uma posição de gerente executivo de saúde, segurança e meio ambiente. E antes dessa posição que eu ocupo hoje, eu assumi a posição de gerente executivo de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade de uma das nossas operações da Bayer aqui no Brasil. E atualmente assumo a posição de gerente executivo de saúde e segurança, governança para a Latam, Latinoamérica, e também sou business partner de um dos nossos negócios da Bayer aqui em Latam, que é o negócio de farma. Então, business partner para farma. Você imaginava que você chegaria a esse espaço quando antes ou não? Isso estava dentro, ali no inconsciente de que essa posição, né, tão rica, tão importante para a tua construção profissional e pessoal, já estava mapeado? Você tinha essa ideia? De maneira alguma. A ambição existia, o desejo existia, a vontade existia, mas a materialização desse desejo, dessa ambição, dessa vontade, ela não era real. Porque eu tive poucos referenciais, ou quase nenhum referencial, de pessoas que se assemelham a mim, ocupando esse espaço, ocupando esse lugar. Eu posso imaginar. Então, na minha história até aqui, eu não tive líderes negros, homens negros, mulheres negras, ocupando esses espaços, para serem eles, elas, as referências a perseguir, o caminho a traçar, ou o caminho pavimentado a seguir. Então, no imaginário de um jovem especialista, um jovem químico, um jovem engenheiro, isso não era material. Ou melhor, isso era muito distante. Era muito distante. Mas eu acredito fortemente que nós também somos muito responsáveis pela nossa construção, pela pavimentação da nossa jornada, do nosso caminho. É verdade. Mas a estrutura, infelizmente, o sistema, infelizmente, às vezes impede, prolonga, espaça, cria barreiras para que esse avanço aconteça. Por isso que eu acho que quando a gente fala de propósito, a definição dele começa a se traduzir aqui no que você está dizendo. Porque são tantas barreiras e tantas impossibilidades que, se você não tem um propósito, né, para fazer aquilo, independente do mundo desabando à sua frente, ou independente de alguém estar mandando ou não, ou você sim, a tua essência está decidindo que você vai ser isso e você está lutando por isso. Você consegue traduzir isso, essa sua vontade, esse seu desejo, para as pessoas que estão hoje fazendo parte das suas equipes, para as pessoas com qual você desenvolve? Porque hoje, como um gerente, né, sustentabilidade, segurança, saúde, né, e qualidade, né, são muitas esferas de times e equipes que estão sob a sua orientação, sobre a sua gestão. Você consegue mostrar para eles o valor que você tem, o valor que você conquistou, para que eles também possam se espelhar? Primeiro, é importante compartilhar com você a melhor definição que eu conheço para propósito. Eu acredito fortemente que propósito é a crença, a clareza do porquê fazemos o que fazemos. E eu entendi o meu propósito depois de muito tempo, depois de desenvolver outras competências e experienciar algumas coisas muito boas, outras coisas não tão boas. E entendi por que eu fazia o que fazia e por que eu tinha decidido seguir uma carreira gerencial. Porque eu poderia escolher a carreira técnica, que é algo que me gosta, algo que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho interesse.
gosto de assuntos técnicos, gosto de discutir tecnicamente temas importantes e faço isso, inclusive, até hoje, mesmo seguindo a carreira gerencial, liderando pessoas. E respondendo a sua pergunta, sem dúvida alguma, o líder ou os líderes que eu mais admirei na minha carreira foram os líderes que declaravam muito fortemente os seus propósitos, mas eram efetivamente íntegros. Integridade é outra definição que particularmente eu trago comigo, que é fazer o que falo e falar efetivamente o que me comprometi a fazer. No mundo que nós estamos vivendo, um mundo particularmente eu acho que está em desconstrução muito forte, né? Nós estamos vendo um ser humano muito perdido em questões morais, em valores, e acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque se nós não pudermos ajudar as pessoas a entender o valor dela nessa terra, o que será da gente, né? Eu acho que você é um exemplo para as pessoas nesse sentido. Um exemplo de conquista, um exemplo onde as pessoas possam olhar e falar, pera um pouquinho só, eu também, né? Um menino que está agora olhando, começando a carreira, um jovem aprendiz, ele fala, pera um pouquinho só, olha o Rodrigo Pimentel, né? Da onde, né? Da inspiração pelo pai, teve a oportunidade de trabalhar, inclusive, no mesmo, né? na mesmo local que o pai um dia trabalhou, e isso traz um orgulho gigantesco. E agora está conseguindo, nessa posição, contribuir para o mundo melhor. Porque eu acredito que, apesar de você estar dentro dessa grande companhia, né, que é uma referência mundial, você também está cumprindo um papel como cidadão, não está? Sem dúvida alguma. Não é possível que a gente, quando está numa posição de um cargo de liderança, não tenha esse compromisso de fazer o mundo melhor através dessas habilidades. Eu concordo plenamente. Seria clichê simplesmente resumir ou limitar isso a liderar, por exemplo. Mas é a forma de. É a forma, é o como fazer isso. Sim, é o como. Então, ocupar esse espaço, ocupar esse lugar, mas efetivamente ter cuidado ativo às pessoas. Estar atento às necessidades individuais, a colaborar para a transformação positiva da vida das pessoas, que inclusive é o meu propósito. E eu consigo fazer isso através da minha posição. Eu vou pegar o gancho da palavra cuidado ativo, porque assim, quando eu idealizei o Mask TV, faz tempo que eu queria ter essa pauta, esse momento de troca. Eu queria realmente falar sobre meio ambiente, segurança, saúde, qualidade e recursos humanos, olhando exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Pegando uma experiência objetiva e clara da sua vida e mostrando para as pessoas alguns elementos dessa estrutura de carreira e de posição e de trabalho que pudessem ser úteis para elas, que elas pudessem se aproveitar desse momento. O cuidado ativo hoje é um elemento fundamental dentro das questões de segurança. Ele é fundamental e ainda eu acredito que tem uma necessidade muito grande da gente trabalhar isso ainda. Você hoje usa esse elemento para falar de segurança, para falar de saúde, para falar de meio ambiente e qualidade? Você usa o cuidado ativo como uma metodologia, vamos chamar assim? A todo tempo. Primeiro a gente precisa entender que as pessoas são individuais. Apesar de terem semelhanças, parecerem umas com as outras, elas são seres individuais. Então, o cuidado ativo trata de entender o indivíduo como indivíduo. E as suas semelhanças ou as suas diferenças precisam ser respeitadas, valorizadas, reconhecidas, acolhidas. Então, a gente precisa construir espaços onde as pessoas se sintam efetivamente bem-vindas, seguras, tratadas, assistidas. Então, o cuidado ativo é a ferramenta que conseguimos fazer isso, a construção desse lugar e a percepção que as pessoas têm desse lugar. Então, as organizações, para mim, nada mais é do que a extensão das nossas casas, porque a gente passa um terço das nossas vidas trabalhando. A gente precisa criar essa consciência coletiva nas pessoas que elas estarão seguras, porque elas são cuidadas, respeitadas, valorizadas. Então, eu uso não só no meu discurso, mas efetivamente praticando isso. Então, através de programas de cuidado ativo, através da construção de cultura para que as pessoas tenham essa percepção, mas também criando a participação ativa da construção desse lugar, porque as pessoas precisam se sentir co-criadoras. A organização não pode isoladamente promover um ambiente ou promover a iniciativa cultural se as pessoas não se sentem parte dessa construção. Então, é a maneira que eu aplico, materializo esse cuidado. Materializar é a palavra, porque nós vivemos num mundo muito de teoria. Quando você fala, né, dessa questão dos valores organizacionais,
eles têm que estar intrínsecos nos valores também dos seus colaboradores. Não é só uma política presa a um quadro numa parede, não é verdade? Se os valores organizacionais comungam com os valores daquele colaborador, é muito mais fácil você avançar em outros valores. Mas quando você está numa estrutura como essa, numa estrutura de organização e você respeita regras, procedimentos e políticas, será que suas ideologias, seu modo de ser, consegue ser aplicado? Você consegue, de uma certa forma, alinhar aquilo que você pensa à estrutura organizacional? Essa pergunta é ótima, porque a realidade de grandes organizações, apesar da disposição em transformar um ambiente ou construir uma cultura, talvez as condições, até ambientais, sistêmicas, estruturais, não são favoráveis para que isso aconteça. Então, num ambiente complexo, primeiro tem que ter vontade de fazer a transformação. Porque são muitos obstáculos enfrentados, né? Sem dúvida alguma, as heurísticas que são carregadas por cada pessoa, por cada indivíduo, às vezes cultural da sociedade que está para fora dos muros daquela operação. Às vezes nós temos empresas que têm diferentes operações no Brasil, que têm ambientes culturais transformados pela cidade, pelo Estado, pelos costumes, né? Então essas são as heurísticas que são as barreiras, que são os obstáculos que interferem, impedem ou dificultam ou diferenciam o nível de maturidade em cultura. Cultura de saúde, cultura de segurança, de sustentabilidade, de qualidade, cultura de recursos humanos. Porque, para mim, cultura é o hábito repetido pela coletividade. E a gente não pode limitar a cultura a um grupo daquele coletivo. Porque se só um grupo pratica os mitos, os procedimentos, respeita os processos, as práticas, isso não é cultural. Cultural é quando tem uma grande parte daquela população compreendendo, trazendo para a consciência, entendendo a relevância, a importância de seguir um padrão. Então nós temos pessoas que respeitam, atendem um padrão e pessoas que não respeitam, não atendem um padrão. Quando é que a gente tem sucesso na transformação cultural? Quando mais pessoas entendem a relevância, se sentem parte da transformação, co-criadoras disso, para que mais pessoas então estejam alinhadas ao padrão. Eu não quero trazer aqui uma temática ditatorial, longe disso, ao contrário. Quando a gente fala sobre cultura de segurança, ou de sustentabilidade, ou de saúde, ou de qualidade, a gente está falando de eliminar riscos de processo. Riscos de sustentabilidade que gerem eventos ambientais. Riscos de saúde que gerem adoecimento. A gestão de perdas, né? Tentar eliminar as causas, né, Perfeitamente. Que geram, né? Os iniciadores que vão fazer isso. Eu só consigo eliminar efetivamente esses iniciadores quando eu penso ambientes favoráveis para que essa cultura seja instalada, instaurada e desenvolva-se, mas pessoas engajadas, comprometidas para que isso aconteça. Mas olha só, né? Nesses 23 anos que eu dou consultoria a multinacionais como essas que você também já passou, é muito difícil você transformar as pessoas. Eu te dou um exemplo de uma situação que eu vivi recentemente. Eu tinha um colaborador que que tinha uma situação de risco ali apontada e estava reportando isso. E eu tinha um outro colaborador que estava minimizando a situação. Você não acha que nós vivemos sempre uma pessoa querendo fazer e a outra não querendo? Então, quando você diz dessa questão co-criadora, dessa questão motivacional, é um trabalho extremamente difícil. Você está dentro de uma organização e ter que transformar aquele indivíduo para que ele entenda o valor real da posição dele frente a tudo isso, enquanto ele tem resistências o tempo todo ali influenciando ele. Não é difícil? Extremamente difícil. Seria teórico tornar esse tema tão complexo fácil. E não é. Por isso que grandes estudiosos, entusiastas do tema também, do tema de desenvolvimento cultural, ou de mudança, ou de gestão de mudança, afirmam que esse processo de transformação leva tempo. Eu quero até pegar um parênteses, porque claro. Quando você fala de que leva tempo, sim. Existem muitos programas de desenvolvimento comportamental e cultural em segurança, saúde, sustentabilidade e qualidade. E muitas empresas compram esses programas, às vezes milionários, caríssimos, só que quer resultado em 6 meses. Gente, mas como é possível transformar um ser humano para que ele mude toda a mentalidade dele, o famoso mindset, em 6 meses? É impossível, concorda?
Plenamente. A gente discute, inclusive outros escritores, estudantes do tema de mudança ou da criação do hábito, discutem o tempo ideal para, através da repetição, passar a se adotar um hábito. Então, veja, esse mesmo ser humano que a gente está discutindo, que é parte da transformação ou parte daquele ecossistema que a gente entende que é relevante para ser também transformado junto com aquela coletividade, ele é atravessado por outras questões. Como ele entende o trabalho, como ele entende a interação humana, como ele foi tratado enquanto criança, como ele e ela aprendeu em outras organizações e traz esses aprendizados junto, porque foram repetidos e prolongados e continuados durante um tempo. Então, sem dúvida alguma, além da vontade, da disposição da liderança, a dedicação plena dessa organização para poder fazer a transformação cultural, é dar espaço à transformação dentro do tempo. Você disse uma coisa interessante sobre essa questão do padrão construído por uma pessoa, que vai para o subconsciente dela e tirar isso e transformar o hábito dela num hábito mais saudável. Não é uma tarefa fácil, mas tem uma questão muito clara, que é quando você diz da repetição. É claro que quando você tenta conceder para aquele profissional uma constância da educação, aí a gente vê uma possibilidade. Você tocou num ponto extremamente chave. De maneira alguma, com doses pontuais, extremamente espaçadas e sem a capacitação associada à utilização prática do conhecimento, da habilidade, da recomendação da mudança comportamental, isso vai virar hábito. Então, de nada adianta a contratação que você citou de um super programa comportamental que foi aplicado na empresa X e teve sucesso, se o ambiente não foi construído, é favorável para receber aquele programa. E depois, se a gente não tiver o comprometimento efetivo de todas as pessoas que transformam aquilo. Nós somos ensinados por nossos pais. Nós aprendemos a falar, inclusive, através da repetição, porque a gente escuta tanto, né, as pessoas que estão no nosso convívio inicial a falar, que a gente repete as palavras, a gente repete, e aí você desenvolveu uma habilidade a partir da observação ativa e da repetição. Então, veja, se a gente tem, por exemplo, uma liderança não comprometida com esse processo de mudança e o programa mais caro comprado e em tentativa de implementação, mas a gente não tem essas pessoas que são as referências, os heróis para aqueles mitos desconstruídos ou para aquelas práticas e ritos que precisam ser desenvolvidos, praticando efetivamente, a repetição vai ser falha e a prática não vai ser efetivamente materializada. Então, além do tempo, o espaço para que efetivamente as pessoas consigam absorver o conhecimento, trazer o conhecimento e levar para a consciência. Porque é diferente de você receber informação e efetivamente trazer para a consciência. E depois praticá-la. Porque aí é habitual. É parecido com andar de bicicleta, né? A prática não vai me fazer precisar voltar no livro, na aula que alguém que me ensinou a resgatar, a memorar, né? Aquela prática específica para fazer. Porque eu já entendo que é importante. Eu já entendo que é relevante. Eu faço decor. E essa palavra, inclusive, vem do latim, que é do coração, né? Então, naturalmente eu faço aquilo. Naturalmente eu me cuido. Naturalmente eu respeito o procedimento. Intuitivamente eu faço. Intuitivamente eu repito. Intuitivamente. Genuinamente. E de maneira genuína. Agora, olha, é interessante você ter abordado tudo isso. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, está assistindo, está entendendo perfeitamente quando o elemento humano está numa gestão como essa. Mas nós estamos dentro de uma organização que foi programada para gerar resultados e, às vezes, é baseada em indicadores. E ela cobra de determinados profissionais nas suas lideranças que o indicador seja o ponto principal, o foco principal dele. Como que ele consegue fazer gestão, você que é um gerente, como que você consegue associar a parte humana e, ao mesmo tempo, atender quem te paga? Precisamos humanizar os indicadores. Essa é a primeira resposta. Excelente. Humanizar os indicadores. Entender que os indicadores são gerados a partir e através das pessoas. Eu acredito fortemente na necessidade, sim, de medir. Porque quem não mede não controla, quem não controla não gerencia.
E quem não gerencia não entrega resultado. Claro. E nossas organizações, todas as organizações, são baseadas, estruturadas a partir de resultados específicos. E esses resultados podem ser diversos. Eu acho que o grande desafio é entender o que medir e como medir. E depois de entender o que medir e como medir, efetivamente ter as pessoas fazendo parte desse processo. Porque de nada adianta ter um indicador extremamente reativo quando a gente toca no tema de segurança e saúde, por exemplo, com as pessoas muito longe da construção, da entrega daquele indicador. E depois, de nada adianta também ter um indicador extremamente reativo quando o acidente já aconteceu, por exemplo, ou quando a doença já se materializou a partir dos riscos não gerenciados. Os iniciadores dos eventos não gerenciados e do entendimento da participação das pessoas para garantir que isso aconteça ou que deixe de acontecer. Então, acho que a grande resposta é o cuidado em estabelecer indicadores efetivos, humanizados e que agreguem valor. Nós, e fazendo um recorte aqui para a segurança, nós tivemos uma série de evoluções no entendimento de saúde e segurança nas últimas décadas, efetivamente. A preocupação inicial era efetivamente garantir que as pessoas não se acidentassem, mas ninguém tinha preocupação do como. E entender a participação de como as pessoas efetivamente são colaboradoras, ou como se machucam, os motivadores, os iniciadores daquele evento. E a evolução, a maturidade, na perspectiva de saúde e segurança, traz uma visão diferente. Que além de reagir ao adoecimento ou ao evento, ao incidente, eu preciso antevê-los. E para antevê-los, eu tenho que, inclusive, criar consciência, desenvolver consciência, fazer com que as pessoas sejam parte da solução e não estejam a parte da solução. Porque teremos detratores, promotores e neutros. Mas a grande transformação cultural é quando temos mais promotores do que detratores. E você acredita que as pessoas estão muito interessadas em ouvir isso, sabia? Em querer saber como administrar, quais foram os motivadores que me levaram a fazer aquilo. Elas querem saber disso. Mas eu não encontro ainda dentro, né, de uma abrangência muito mais ampla que a nossa segurança moderna, que é essa que nós estamos comentando aqui, ainda está no seu estado pleno. Nós ainda estamos culpando as pessoas pelos acidentes que estão promovidos dentro de uma estrutura. Então, e ele ainda está sabendo disso. Você imagina tirar isso, né? Falar para ele que culpar não leva a nada, é muito difícil de tirar da cabeça de um colaborador isso. Quando a gente chega com esse nosso discurso, ele ainda fala, nossa, mas eu quero isso para mim, mas não é isso que eu estou vivendo. É bem difícil da gente conseguir conciliar essa mudança, não é? E aí você me abre a porta para poder trazer um termo, já discutimos em conversas profissionais e pessoais, porque a gente tem essa excelente prática de trocar experiências e de desenvolver, né, conhecimentos e competências juntos. A gente falava em uma das nossas conversas sobre o silêncio organizacional. Então, quando aquela organização decide criar esse ambiente de medo, de insegurança psicológica, onde as pessoas são punidas e não assistidas, escutadas, sem dúvida alguma essa pessoa não será parte da solução. Ao contrário, ela decidirá pelo silêncio e não ajudará a organização a tratar as dores que são os triggers, os gatilhos dos eventos que a gente discute, que a gente vê, e de maneira repetida, inclusive. Sim. E quando as investigações, eu fiz várias investigações de acidentes na minha vida e continuo fazendo, isso é parte do meu trabalho, inclusive. Claro. Quando essas investigações de eventos, incidentes, de perdas, e seja qualquer perda, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente, começa pelo M mão de obra, pela pessoa, para poder buscar a culpabilidade e não entender quais foram os iniciadores, os motivadores daquela situação, daquele evento específico. Como aquilo foi deflagrado, né? Falharemos, né? Então, preciso primeiro entender o ambiente, entender o contexto, e isso vem ganhando força, inclusive na segurança moderna. Sim. Entender o contexto organizacional, para a partir do contexto organizacional, direcionar, né, uma ação efetiva matadora. E as empresas precisam entender que mesmo quando a gente fala de sustentabilidade,
para que a pessoa entenda que ela possa agir de forma sustentável, ela também está dentro desse foco. Agir eliminando acidentes, ela também está dentro desse foco, desse desenvolvimento. Trabalhar programas, projetos de qualidade para garantir que aquele produto, né, tenha a melhor qualidade possível, também está dentro dessa questão comportamental. Para que ele preserve a saúde ocupacional dele, que ele lute para que doenças no futuro não seja cometido disso, também está dentro disso. Tudo está dentro da mesma caixa, né? Esse descobrir esse motivador, o que levou ele a fazer isso, está dentro da mesma caixa, não só para a questão da investigação do acidente, mas sim para todas as 4 esferas. Perfeitamente, Rômulo. Eu acredito fortemente que tratar a saúde, segurança e meio ambiente e qualidade como um tema transversal e não limitado, exclusivo da área de XI, qualidade, da área de HSE, de SH, de SSMA e qualidade exclusivamente, é parte da solução. Porque se nós temos as outras áreas que têm um compromisso primordial das organizações que geram produtos ou que provêm serviços, que é captar clientes, que é gerar o produto na quantidade, no volume e no tempo esperado necessário para poder atender a expectativa do cliente, ou prover o serviço no tempo, na qualidade necessário para poder atender a expectativa do cliente, pensando pura e exclusivamente nesses fatores, a gente vai falhar. Então, quando nós temos a construção de uma cultura ou de uma organização com um sistema bem estruturado, onde todas as áreas acreditam que são parte da solução de XI, qualidade, e que todas as áreas têm a responsabilidade específica e não exclusiva de XI e qualidade junto à produção, junto à qualidade, junto à manutenção, junto à engenharia ou qualquer outra área, aí nós temos colaboração. E a palavra colaborar, cooperar é a nossa maior necessidade hoje em dia. Uhum. Você acha que tudo isso chega aos stakeholders? Chega aquela imagem da empresa dentro das necessidades que ela tem? Fortemente. Nós estamos vivendo num mundo não só mais conectado do ponto de vista digital, onde as pessoas estão mais ativas, observando efetivamente, tendo mais acesso à informação, mas eu costumo dizer que nós temos alguns juízes hoje para as organizações. Primeiro, quando a gente fala de organizações de capital aberto, a gente pensa nos juízes que são os stakeholders, acionistas especificamente, que querem investir em organizações responsivas, responsáveis, perenes, sustentáveis. E a sustentabilidade que eu trago aqui não é sustentabilidade do ponto de vista ambiental exclusivamente, de proteção ambiental. Estou trazendo uma perspectiva mais ampla, de sustentabilidade do negócio. E esses stakeholders querem não só investir, mas manter a perenidade, a longevidade das organizações que têm esse grau de responsabilidade. Então, as empresas precisam fazer saúde, segurança, meio ambiente, sustentabilidade e qualidade para também atender a expectativa desses stakeholders importantes que são vitais para a sobrevivência delas. Esse é um ponto. Depois, nós temos consumidores muito mais ativos. E aquela mesma críticos, né? Extremamente. E aquela mesma conexão que eu trouxe de visível, acesso à informação, e conectividade traz esse viés, esse olhar. Eu decido consumir produtos e serviços por ou através de empresas responsivas. Por isso que ESG ganhou tanta força? Sem dúvida alguma. Acho que é primeiro importante contextualizar. Nós temos um evento importante que antecede a criação desse termo ESG que nasce no mercado de capitais, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, com aquela agenda para um mundo melhor, onde países signatários... O famoso ODS, né? Exatamente. Decidem criar uma agenda específica para que até 2030 as organizações, ou melhor, os países, né, avançassem nesta agenda. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e cerca de 169 metas específicas e que tratam diversos temas. A gente está falando desde gênero, cuidado de gênero, por exemplo, até a erradicação da pobreza, garantia de educação, de saneamento, indústria e tecnologia, inclusive ODS que tocam saúde e segurança também. Avançamos para isso, nós temos um mercado de capital que dosa, mede, estimula, balanceia, né? Também orienta as grandes organizações com a criação desse termo de ESG, de Environment, Social and Governance, pensando que como, através de indicadores palpáveis, materiais, específicos, eu consigo entender a saúde da organização.
e a saúde da organização nessas 3 esferas. Eu costumo utilizar a esfera para diferenciar um pouco o desenvolvimento sustentável, que a gente conhecia de alguns anos atrás, né? De apenas olhar para o econômico, para o ambiental e para o social. Então, a gente tem uma visão, vou chamar de 2.0 ali dessa visão. Então, são complementares, sustentabilidade e ESG, mas se dialogam, mas tem olhares diferentes. O ESG, sem dúvida alguma, olha para a gestão de risco do negócio. Então, a gestão de risco do negócio através da esfera ambiental, através da esfera social e da esfera de governança. E a gestão de risco desses negócios, elas são baseadas o que é material para o meu negócio. Então, a materialidade de riscos ambientais, sociais e de governança para o negócio pode ser totalmente diferente de outro. Vou trazer um exemplo. Se existe uma operação que tem ou que não tem como referente emissões de carbono, por exemplo, porque aquele não é um elemento material, um evento material, porque a emissão é baixíssima ou neutralizada, por exemplo, essa não é materialidade para a organização. Agora, se eu tenho uma organização instalada em uma cidade, uma comunidade, que ao redor tem a pobreza extremamente relevante, índices de educação, de acesso à saúde, gritantes, alarmantes, erradicação da pobreza, disponibilidade de saúde, é um tema material para aquela organização. Então, isso pode variar. O ESG nasce com a intenção de quantificar, de avaliar, de medir essa perenidade, essa possibilidade de prosperar das organizações para os investidores tomarem decisão. O que é saudável, ou se é saudável investir ou não em diferentes organizações. Eu gosto muito desse conceito e gosto muito desse outro juiz. Na sua opinião, o ESG é algo ainda que se estrutura com rapidez, porque ele começou recentemente, mas quando que você acha que ele estará, quanto tempo ainda vai levar para que isso faça parte da cultura das empresas totalmente? Eu tenho visto as organizações assumirem um papel mais proativo, porque é o tema do momento. Então, é o tema quente do momento. Igual ao tema de emissões de carbono, ou pegada de carbono, era o tema mais quente antes disso. Mesmo assim, ainda existe um vale muito grande do desenvolvimento das competências, capacidades e habilidades específicas nas organizações e para pessoas fora das organizações para poder prover esse conhecimento, para poder ajudar as organizações a desenvolver as ferramentas específicas para isso, os processos específicos para isso. Então, a gente percebe uma evolução muito positiva, mas ainda longe do ideal. Porque muitas organizações ou não têm nenhum conhecimento do como fazer ESG, ou já fazem muito, mas não conseguiram organizar isso de maneira estruturada tal para poder demonstrar proativamente para a sociedade. Seja demonstrar através de um relatório de sustentabilidade, ou seja demonstrar de maneira proativa porque entende que é valor. Então, ainda existe esse vale, mas eu vejo muitos profissionais e muitas organizações querendo atingir esse nível de maturidade. É importante referenciar que recentemente, ano passado, a BNT lançou uma prática recomendada, chamada assim, que tem o título de 2030, inclusive, que fala sobre a maturidade das organizações e orienta, direciona, traz elementos importantes de como medir a maturidade das organizações em termos de ESG. Eu acho que é uma evolução importante também, porque antes de usar, ou apesar de usar apenas as referências de alguns indicadores, como a GRI, o SBTI, por exemplo, o SASB, me perdoem, por exemplo, agora a gente tem uma norma, posso chamar de norma, uma prática recomendada específica que traz orientações mais estruturadas, né, mais claras, na nossa língua. Acho que é importante. Eu também tenho a empresa que é a empresa séria, que está preocupada realmente com essa mudança, e tem a empresa que não é tão séria assim, e que se interessa, às vezes, né, como eu brinco, pinta a grama de verde e tenta ganhar seus certificados. Então, acho que é legal que nós estamos conversando, porque você percebe que foi quase uma colcha de retalhos. Sem dúvida. Mas é uma colcha de retalhos muito boa, muito bem costurada, né? Você contou um pouquinho de você, da sua história, navegamos pela questão da segurança, dos aspectos humanos, do fator humano ligado à segurança, navegamos também nessa pegada de sustentabilidade. Eu acho super importante para quem está assistindo e ouvindo ter
ter essa possibilidade de ver a riqueza de conhecimento que você também está trazendo. Tem um tema que claro, eu também estabeleço um tempo para o nosso podcast, justamente para que isso não se torne cansativo e, claro, atrativo, né? Porque a gente também se coloca no lugar do outro quando a gente diz que está assistindo um outro podcast, né? Nós somos hoje dentro de um mundo de instantaneidade, né? Quanto tempo você leva para subir a tela num TikTok, num Reels, né? Você só fica quando aquilo te causa um interesse. De uma coisa eu garanto, interesse você está provocando porque são temas riquíssimos. Então, pegando esse caminho todo, saindo do ESG, né? Nós falamos da segurança, falamos do comportamento, da relação cultural com o acidente, com a cultura da punição, com a cultura do conhecimento, de encontrar motivadores. Eu quero saber de você, por exemplo, como que eu chego para um time de segurança, né, para o seu time, como que eu convenço esse time, por exemplo, a entender a necessidade de agir como você acabou de explicar para a gente? Porque tem um time de segurança hoje trabalhando dentro de áreas, times de sustentabilidade, de qualidade, que às vezes estacionaram, eles pararam, né, eles não continuaram, eles se limitaram. É difícil você também querer convencer esse time, que é normalmente o promotor, que você há pouco tempo, ele tem esse papel de promover essa cultura. Como que a gente consegue desenvolver o time dessas equipes de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade? Eu não posso não mencionar que é desafiador. Mas essas pessoas são as pessoas com parte da responsabilidade de perpetuar, de promover, de serem vocais dos temas todos materiais para a área de XI, de MAS e de qualidade. Primeiro passo é escutá-los ativamente. E escutá-los ativamente para que essas pessoas percebam que estão sendo parte, estão co-criando. Eu não posso deixar de referenciar a co-criação novamente, Sim, Rômulo, claro. porque eu acredito fortemente. Fundamental para o ser humano. O ser humano precisa se sentir assistido efetivamente. E quando essa proposta de valor é construída de maneira isolada, né? Parece que veio numa caixa, num molde pronto, que não é possível que se remolde, né? Que se adapte, estruture à realidade daquela localidade, daquela operação, daquele nível de cultura, não cabe, não encaixa, não faz fit, não faz match. Então, o primeiro passo é deixar claro para as pessoas que elas são parte daquela construção. Isso é um passo super importante, mas isso também não é fácil. Eu vejo muitas equipes, né, destruindo os seus gestores, equipes que chegaram viciadas naquele modelo antigo da segurança de meio ambiente, que veio ali só para falar de normas regulamentadoras e tal. Isso ainda existe muito, sabe? Lamentavelmente. E nessa construção, né? E não estou trazendo só a visão moderna, não. Estou trazendo a visão necessária. Porque é diferente construir algo para o adulto, porque o conhecimento compartilhado ou construído ou disseminado para o adulto é completamente diferente do conhecimento disseminado para a criança. E a gente precisa referenciar, sim, a percepção andragógica, porque a construção do conhecimento, a construção de qualquer coisa com o adulto, ela é parte, ela é compartilhada, efetivamente. A partir do conhecimento, habilidade e background que eu já tenho, da heurística que eu já tenho, com a colaboração com o outro para construir um conhecimento comum, construir uma ferramenta comum, um processo comum. Então, quando um líder, e aí sem fazer nenhum juízo de valor, mas trazendo a minha experiência, porque sem dúvida alguma eu falhei várias vezes na minha carreira, porque eu não tinha esse nível de maturidade ou nível de conhecimento, habilidade, experiencial inclusive, mas um líder que decide, né, assumir o papel do único conhecedor pode ou tem a probabilidade muito alta de falhar. Porque o seu time também tem conhecimentos, referências e habilidades importantes. E tem que ser levado em consideração. O tempo inteiro, escutado, assistido, para que a solução seja construída em partilha. E eu não vou limitar apenas a percepção da construção de times
das áreas de MAS, das áreas de qualidade, mas até na discussão que a gente estava tendo há minutos atrás, da construção de cultura. Então, a parte da escuta ativa é extremamente importante para poder entender qual a sua real necessidade. O que é que você efetivamente pode colaborar, pode dividir, pode compartilhar e, a partir daí, co-criar junto, não em separado. E ter a coragem de dizer que não quer participar desse movimento de cocriação, não é? Sem dúvida alguma. Ele precisa ter essa honestidade de dizer, não, eu estou a minha zona de conforto é favorável e eu prefiro ficar nela. Então, olha, nós estamos num momento de criação dentro dessa estrutura. Se você não quer sair do lugar onde você está, fica impossível de você participar. É que a pessoa não quer, né? Aquela brincadeira, não quer deixar de roer o osso, né? Quer ficar lá. Às vezes é uma estrutura que paga bem, é uma empresa que paga bem. Ele não quer deixar aquela empresa justamente porque o salário é favorável, mas ele também não quer dedicar ao processo criativo e de transformação. Isso é terrível hoje em dia, você ter profissionais que têm um salário adequado, mas não querem fazer parte da criação. E esse é um ponto importante. Porque se a cultura organizacional provém ou promove espaços para que esse profissional continue sendo perpetuado, mantido, sustentado do ponto de vista de continuar ocupando o mesmo espaço sem a colaboração plena para a transformação cultural, ambiental, organizacional que aquela empresa, aquele sistema necessita e precisa, a organização está falhando. Está falhando. Porque a gente falou há pouco sobre a minha percepção e definição de cultura, o que eu costumo trazer, né, do hábito coletivo. Se a coletividade assume o comportamento e pequena parte da coletividade não assume o comportamento, e aí a gente pode falar que alcançamos um nível talvez desejado de cultura, o processo vai expurgar aquele comportamento fora de padrão. Excelente. Bom, eu acho que você falou tantas coisas maravilhosas, tão ricas, né? E percebe-se pela tua forma que você realmente pratica, né? Você adquiriu conhecimento, não parou nisso. Inclusive, eu sei que você está sempre se renovando, buscando informação, até porque com a tecnologia de hoje, a gente pode ir atrás de muita coisa e a gente não sabe tudo e nunca vai ficar sabendo, né? Porque a gente tem ainda muitas oportunidades. Tem algum projeto que você toca dentro dessa estrutura que nós começamos no início, que hoje faz parte de um movimento, a parte da sua estrutura de sustentabilidade, segurança, saúde e qualidade? Tem 2 projetos que eu me orgulho muito, bastante. Conta pra gente. O primeiro, fora inclusive da BAIA, da organização que eu trabalho hoje, eu sou vice-presidente do Comitê Estratégico de ESG da AmCham, no estado da Bahia. Então, divido essa presidência com uma... AmCham, Câmara Americana, para que as pessoas tenham... Exatamente. Eu divido essa presidência com a Rosane Santos, uma profissional incrível, tremenda, diretora de ESG da Bamin, uma empresa super relevante, importante também. Então, ela é presidente, eu vice-presidente, e a gente tem a missão lá de não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás é trazer todas as organizações do estado da Bahia junto conosco nas discussões de ESG. E ESG que a gente teve a oportunidade de discutir aqui, que para mim é uma ferramenta importante, um como importante desenvolver não só maturidade, mas ações materiais, efetivas e de transformação para as esferas ambiental, social e de governança corporativa. E só um parênteses, se nós tivermos outra oportunidade como essa, nós podemos apenas depois afunilar o tema e trazer ESG com mais força dentro do que você está trabalhando, tá? Só para você saber que eu acho que é isso que eu quero que as pessoas saibam, conheçam oportunidades de pessoas que já estão trabalhando por isso, da sequência. E será uma excelente oportunidade, porque apesar de ocupar esse lugar, fazer esse papel e também trabalhar com ESG dentro da minha realidade, eu vejo pouco exploração de temas extremamente relevantes, inclusive a conexão de ESG com saúde e segurança, extremamente conectado, totalmente conectado. A gente não pode entender, infelizmente, ou por falta de informação e amplitude desse tema ainda na sociedade em geral, muita gente acredita na limitação de ESG apenas para a esfera ambiental, que é o tema quente quando a gente fala sobre mudanças climáticas ou sobre outros aspectos ambientais. Sim. Mas tem também possibilidades de a gente discutir esse olhar de saúde mental, de cuidado ativo, de segurança, que está totalmente dentro conectado. Dessa esfera. O ano passado eu fiz um curso da Exame Academy para ESG.
E também fiquei bem feliz de poder, não ter uma experiência uma vivência, mas achava necessário que, como consultor, eu precisaria aprofundar meus conhecimentos. Depois é uma outra oportunidade para a gente falar. Excelente, excelente. Mas outra ação, outra atividade que eu também me orgulho muito bastante e dentro da Bayer é assumir a co-liderança de um grupo de afinidade que nós chamamos de Baiafro. Então, a referência a Bayer e Afro, porque também, né, tratamos especificamente do tema de pessoas afrodescendentes, então pessoas pretas e pardas. E o nosso desafio é garantir que a gente tenha ampliação da demografia de pessoas negras dentro da nossa organização, ocupando todos os espaços, todas as posições, em diferentes níveis hierárquicos, em diferentes áreas, para que a gente se assemelhe, se aproxime da mesma representatividade externa à Bayer. A gente está falando do Brasil, por exemplo, que tem 56% da população de pessoas negras. Então, a maior população negra quando a gente compara a África, né? E a gente não tem um Baiafro só aqui no Brasil, a gente tem um Baiafro global. Então, também em outros países onde a Bayer atua, nós temos esse grupo de afinidade que reúne pessoas voluntárias construindo essa história. Então, não só história através de pilares específicos para desenvolver competências da população negra que já está na Bayer, para poder atrair e contratar, como programas lindos que nós temos, o Liderança Negra, um programa que traz trainees exclusivamente negros para a Bayer, que é a futura liderança da Bayer, ou para desenvolver as pessoas que já estão na Bayer, capacidades, experiências, habilidades para que avancem e ocupem os lugares que almejam, que querem, não apenas posições de liderança especificamente, e também o processo de letramento, porque nós não mudaremos esse nível ou essa estrutura infeliz, né, de racismo se a gente não desenvolver consciência nas pessoas. E essa consciência não deve ser apenas para pessoas negras, para as pessoas não negras também, porque não adianta não ser racista, humana, né? Sem dúvida alguma. As pessoas precisam ser antirracistas. E a gente traz essa discussão para dentro da organização e para fora da organização também, ajudando outras organizações, compartilhando as nossas experiências e como é que a gente tem feito isso dentro da Bayer para outras organizações que também têm caminhado nessa direção. Então, é outra atuação que eu me orgulho bastante. E essa semana é super especial. Sim, então, na segunda-feira, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. E essa semana na Bayer nós estamos celebrando a Semana Consciente 2023. Nós tivemos outras edições, mas estamos focados ali em discutir temáticas, falar sobre as entregas, os avanços que nós tivemos nesses últimos anos. E eu estou muito feliz de liderar essa frente. Não é um assunto fácil, porque eu vi uma matéria recentemente, essa semana mesmo, de um negro retinto, preto, na verdade. Preto, para quem está vendo, entender, né? Nós temos, então, o preto, nós temos negro, é toda uma comunidade, estou certo? E pardos, essa interracialidade. É importante a gente fazer uma referência sobre como nós entendemos raça no Brasil, né? Então, nós temos o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, Sim. De Geografia Estatística, o IBGE, que define a população negra através de autodeclaração. Então, toda vez que nós respondemos um censo, nós temos a liberdade de nos autodeclarar negro, ou preto, ou pardo. Então, a comunidade negra do Brasil é o conjunto de pessoas pretas e pardas. Certo, correto. Claro que tem os indígenas e tem outras classificações, mas olhando para a questão negra, esse movimento, essa classificação definida pelo IBGE. Exatamente, mas a gente tem muitos estudiosos do tema que, inclusive, amplifica essa percepção, e eu gosto dessa definição, que é a leitura social. Sim. Então, nós temos muitos estudiosos, muito mais competentes e preparados e prontos que eu para poder trazer essa discussão, mas são pensadores do tema, estudiosos do tema, que inclusive modelam a visão que nós temos hoje sobre racialidade, né, especificamente. Então, a leitura social é efetivamente considerar, além da percepção fenótipa, né, especificamente, como é que aquele indivíduo é lido socialmente. Então, acho que é importante também trazer essa referência.
Você acha que nós estamos avançando nessa questão dessa pluralidade, desse reconhecimento dos valores da comunidade preta, da comunidade negra? Você acha que nós estamos avançando? Porque quando a Baia se propõe a criar um programa como esse, né? Porque se nós temos 56% da população nessa característica e tão poucas pessoas ainda nessa característica numa posição de liderança, em cargos de liderança, porque acho que já é 4%, é pouquíssimo. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito intenso. Você acha que ainda nós estamos caminhando? Você acha que as empresas estão, por exemplo, criando mecanismos como esse? Você vê isso? Eu diria que nós estamos avançando, Rômulo, mas nós temos ainda muito que avançar. Nós não temos razões numéricas, inclusive, para celebrar. Entendo. E razões numéricas, quando a gente fala sobre demografia, efetivamente, quando a gente pensa na população negra ocupando espaços de tomada de decisão em conselhos de administração, em posições de alta liderança, em posições de liderança intermediária, esses números são muito baixos quando a gente compara com a população não negra ocupando esses lugares, ocupando esses espaços. Nós temos grandes organizações discutindo, o exemplo da Baia, por exemplo, não só discutindo, mas implementando ações materiais efetivas que intencionalmente, de maneira propositiva, afirmativa, tem programas, ferramentas, instrumentos para poder ou desenvolver a população interna, atrair, contratar talentos e também fazer com que as pessoas avancem para ocupar esses espaços, esses lugares. E não só a Baia, nós temos outras organizações, nós participamos inclusive de algumas frentes de trabalho, com Pacto para a Igualdade Racial, por exemplo. Nós temos também um Instituto de Responsabilidade que também discute esse tema. E nós vemos outras empresas parceiras que também têm essa intenção, com programas exclusivos, por exemplo, para pessoas negras e uma série de outros exemplos que eu posso citar aqui. Mas, de novo, ainda não é hora de celebrar, porque a disparidade de demografia e salarial ainda é muito grande, ainda é assustadora. Eu quero, de uma certa forma, através desse simples podcast que nós estamos trabalhando dentro dessa plataforma, desse veículo que eu estou trabalhando, poder também trabalhar esses temas em todas as pautas. Eu preciso, de alguma forma, também contribuir para avançar esse modelo, avançar essa cultura. E não essa discussão de, olha, agora está todo mundo falando sobre comunidade preta, se tornou... É horrível ouvir isso, porque o que se tem no passado ainda está muito presente nas nossas vidas. Nós tivemos uma protagonista de uma novela agora, recentemente, né? Demorou anos para que dentro de uma mídia televisiva nós tivéssemos pretos fazendo parte de merchandising, de comerciais, de filmes, de novelas. É muito triste ainda você se comparar a isso. E quando você olha uma criança, né? Outro dia eu falei para uma entrevista sobre A Pequena Sereia, que foi um desastre de audiência, mas, ao mesmo tempo, a representatividade que ela provocou foi muito grande. Mesmo assim, a gente olha pelos números da Disney que as pessoas ainda recuaram em ir aos cinemas para assistir porque ela era preta. É lamentável. É lamentável ver eventos como esse, mas na nossa sociedade, na nossa realidade, próximo de nós, a gente vê eventos semelhantes ou piores o tempo inteiro. Quando a gente fala sobre acesso à educação à população negra, preta e parda, acesso à saúde, acesso a saneamento, é assustador quando a gente compara a possibilidade. Então, como essas barreiras estruturais possibilitarão que a comunidade, que a população negra avance em velocidade que é necessário. É lamentável pensar que mesmo com anos de oportunidade de transformação dessa realidade, sendo o último país efetivamente a declarar a abolição da escravatura, sendo um país que tem uma história tão triste relacionado ao sequestro de pessoas negras da África para serem escravizadas aqui, não imprima a velocidade necessária para isso. Então nós vemos muitos movimentos super importantes, de aquilombamento inclusive, onde as pessoas negras em comunidade entendem a relevância e a importância de ser vocal. E por isso que me traz uma felicidade tremenda, como você
um homem que se autodeclarou negro, amigo pessoal, e eu posso trazer isso abertamente aqui, e se reconhece assim, que é usar esse microfone, essa voz que você tem, esse espaço de mídia que você tem, esse acesso a organizações que são maduras ou não são nada maduras nessa discussão de diversidade, equidade e inclusão, para poder promover isso. Então me traz uma felicidade tremenda de ter mais um parceiro na transformação da sociedade próspera, justa, equitativa, que a gente tanto almeja e que eu acredito que é possível. É possível, você vai poder contar comigo. Vamos ver se a gente consegue, nas suas vindas a São Paulo, que a gente possa trazer outros temas aqui para o Mask TV. Eu espero, porque eu acho que não é a diversidade de convidados, mas sim a diversidade de conteúdos relevantes. Então, assim, hoje nós conseguimos abranger alguns temas muito importantes para essas pessoas. Falamos de vários temas ligados e que eu sei que são fundamentais para o desenvolvimento não só dos indivíduos, mas também de organizações. Você trouxe 2 programas maravilhosos que, assim, eu particularmente fico orgulhoso de ver o quanto você, com toda a sua demanda como gerente, né, de sustentabilidade, segurança, saúde e qualidade, ainda tem todas esses compromissos com os programas que você está tocando de ESG e de Baiafro. Vamos ter essa oportunidade, porque eu também quero falar sobre gêneros, que a gente tenha uma grande luta pela frente também para falar de gêneros, e que é uma necessidade incrível e a gente tem que dar voz para isso. Olha, eu fiz um combinado com a nossa audiência de tentar estabelecer. A gente chegou num tema, mas se eu deixar, a gente vai embora. Mas eu achei riquíssimo. Nem interferir muito, porque você tem uma capacidade de comunicação, um conhecimento, um estudo, porque eu sei que você estuda bastante para poder ter esse repertório, que é fundamental para a gente poder mostrar para as pessoas. Nessa câmera aqui, eu quero que você faça suas considerações, que você, de repente, possa mandar um recado para as pessoas, daquilo que você quiser, ligado ao tema que você quiser, e fica feito o convite aqui para uma outra oportunidade. Excelente. Primeiro eu quero falar para você, agradecer a oportunidade, o convite. É uma felicidade tremenda. Estava super ansioso para ter a possibilidade de vocalizar tudo que a gente conversa, tudo que a gente discute na construção das organizações, da sociedade que a gente acredita. Então, materializar isso é tão bom, né? Exatamente. Estou lisonjeado, me sentindo honrado por estar aqui. Também. E você mencionou que é uma concha de retalho, sem dúvida alguma. Acho que a gente conseguiu costurar tudo isso porque é parte da pluralidade que nós somos. Sim. Né? Enquanto seres humanos, enquanto profissionais de saúde, segurança e meio ambiente. Então, eu acho que essa coxa que a gente costurou hoje tem espaço para mais retalhos. Tem mais tricô. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas também quero aproveitar para referenciar o quanto nós, profissionais de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, precisamos estar conectados com a atualidade, com a modernidade, com os temas quentes, necessários, importantes, e entender que continuaremos sendo parte do propósito das organizações. Precisamos estar conectados não só com a atualidade, mas com a necessidade das organizações, que cada vez mais são demandantes de profissionais que atendam a expectativa das pessoas atravessadas por essa sociedade acelerada, ambígua, veloz, e que mudança é a única certeza. Então, cuidar da saúde física e também da saúde mental das pessoas, que são e devem ser os ativos mais importantes das organizações de extrema relevância. E não podemos deixar longe disso a sustentabilidade sim ambiental. Pensar não só na perenidade das organizações, mas como o nosso papel é relevante para garantir que essas organizações assumam um compromisso importante para as futuras gerações. Qualidade, a gente não consegue fazer nada disso sem um sistema de gestão estruturado, robusto, que costure também, fazendo referência ao que a gente falou há pouco, o como, os processos, o sistema, para garantir que isso tudo tenha sucesso. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero voltar em breve. E voltará, porque foi muito, muito bom, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que você que está acompanhando o Mask TV Podcast ficou muito feliz com o conteúdo que o Rodrigo Pimentel, head da Bayer, que está aqui com a gente hoje, né? E eu acho que ele vai poder voltar sim. Esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver, que quer falar de meio ambiente, de sustentabilidade, de segurança, de saúde, nas principais plataformas digitais. Muito obrigado por assistir ou ouvir o Mask TV e até o próximo.
Tchau!